Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, é muito legal contar com vocês numa live. Já somos mais de 8.000 na página, todo mundo querendo saber aí um pouquinho sobre como é que faz para resolver esse problema da cola, né? A cola que é um problema na escola, desde que a escola é escola, desde que tem avaliação. Bom, vamos continuar então. Agora a gente vai falar, né? A promessa, né? É o quê? É a gente falar sobre a cola, né? Eu contei lá quando eu chamei você para essa live que como foi que eu resolvi fazer essa live? Por causa de conversas com educadores, com professores e por perceber esta dificuldade, né? Dos professores, dos educadores com a cola. A cola, principalmente agora, nesse período de quarentena, a dificuldade, né, que já vem com a questão da distância, de ter que ensinar à distância, algo que a gente não está acostumado com isso, e ainda tem essa preocupação, como é que vai avaliar, como é que vai vigiar o aluno que está lá na casa dele, fazendo as atividades, fazendo as tarefas, como é que a gente vai vigiar com essa questão da cola? Essa, né, é uma preocupação constante, não só agora nessa época de quarentena. Cá entre nós, a cola é alguma coisa que preocupa também no espaço físico, não é? É uma coisa que está ali presente também no espaço físico e que a gente às vezes fica pensando como é que a gente vai lidar com isso. Parece que é uma luta inglória, porque a gente não consegue acabar com a cola. Os alunos são mais espertos que a gente, né? Então, você cria estratégias para resolver o problema da cola, mas os alunos criam estratégias, muitas outras estratégias para continuar colando. Dá uma olhada no Google, eu fiz isso para fazer essa live, faz uma pesquisa lá, assim, como fazer cola na prova. Você vai se espantar, como eu me espantei, com a quantidade enorme de vídeos e posts ensinando a fazer cola. É uma coisa assim impressionante. Eu fiquei boba. E tem coisas super criativas, tem colas assim incríveis, super criativas. Eu nunca tinha imaginado e imagino que você também nunca tinha imaginado algumas delas assim que estão lá, como que os alunos têm uma criatividade enorme para fazer a cola. E por que que isso acontece, né? Por que que eles gastam tanta energia fazendo a cola e a gente fica só correndo atrás, né? E agora, nessa época de quarentena, que eles estão fazendo tudo em casa, fica 1000 vezes mais difícil para a gente conseguir controlar isso. Para você que trabalha com as crianças, com alunos, com adolescentes, fica mais difícil controlar isso. Por quê? Porque eles são nativos digitais, né? Então eles têm uma facilidade enorme com esses recursos, com a tecnologia. Então eles conseguem muito mais coisas. Eu vi também nessa pesquisa que eu fiz para fazer essa live, eu vi sites, eu vi aplicativos para você utilizar para não permitir que eles façam colas online e tal, que trava o computador para não sair do site e tal. Mas isso não adianta. Isso não adianta, eles vão conseguir uma maneira de continuar fazendo a cola. Você concorda comigo? Eles vão conseguir fazer. Eles sempre conseguiram. Desde que existe prova, desde que existe esse instrumento de avaliação da forma como ele se dá, né? Na forma como ela é feita, existiu cola. E enquanto existir avaliação nessa forma, vai existir cola. Concorda comigo? Então o que a gente precisa pensar é como resolver o problema da cola. Se a gente não consegue resolver, se a gente não consegue vencer, né? E a gente não consegue vencer também, sabe por quê? Porque a cola acaba sendo validada. A cola acaba sendo validada pela nossa própria
a incapacidade de lidar com ela. Então, poucos alunos, dentre aqueles que colam, são pegos colando. Parece que há uma estimativa aí de que 90% dos estudantes brasileiros já usaram a cola alguma vez na vida, né? Tem um estudo, eu até fiz uma colinha aqui aí para vocês, essa referência. E a gente não pega todo mundo, né? Não consegue pegar todo mundo. Então acaba que vai validando, né, a cola como algo que dá certo. E que o aluno acaba tirando uma nota melhor do que ele poderia tirar se ele não tivesse feito a cola. Então, isso também vai corroborando, né, a validade da prova, da cola. Então, o que a minha ideia, né, o que eu posso dizer é, se você não consegue, se a gente não consegue vencer a cola, então é aquele ditado: se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. A minha ideia é essa: libera a cola. Aí você deve estar levando um susto aí, né? Mas como, Joana, liberar a cola? A cola é uma fraude. A cola é uma atitude ilícita, é uma fraude. Nós não podemos liberar a cola, nós não podemos ser coniventes com uma fraude. Concordo plenamente. Nós não podemos de maneira alguma ser conivente com uma fraude, né? Então não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo uma outra maneira de liberar a cola. É transformar a cola, é tirar esse status de fraude, de uma transgressão da cola, né? E ela um outro status. Como que a gente pode fazer então, né? Isso que eu falei, como é que a gente vai liberar a cola? Liberar a cola, Joana? Você tá louca? Você tá louca de liberar a cola? Vai virar uma bagunça, ninguém vai aprender nada mais. Não é isso. O que eu penso é o seguinte: se a cola, né, existe, e se a cola é tão persistente, se a gente não consegue vencer a cola, é porque o nosso sistema de avaliação é falho, porque a nossa educação é falha. É falha como, né? O que a gente avalia? A decoreba. A gente avalia respostas corretas, né? A gente avalia, não, a gente espera a resposta correta. A gente ensina para que os alunos deem respostas corretas na prova. Então, eles procuram uma maneira de dar essas respostas corretas. Mas o que acontece é que o cérebro, nosso cérebro, não tem capacidade para guardar todas as informações que a gente dá para os alunos dentro da sala de aula. Então, o cérebro, quem já ouviu minhas lives, quem ouve meus vídeos, quem assiste meus vídeos, quem já fez aula comigo, assistiu alguma palestra, já ouviu milhares de vezes de mim que o cérebro não vai gastar energia desnecessária com algo que não seja importante, com algo que não traga bem-estar, com algo que não garanta sobrevivência. E ficar memorizando, né, coisas sem sentido não faz sentido para o cérebro. O cérebro não consegue, né, para ele, não faz sentido aprender coisas sem sentido. Tá? Não faz sentido ficar guardando informações que não fazem sentido, porque isso é um custo energético que o cérebro não fica disposto a gastar. Isso é evolutivo, é uma vantagem evolutiva que nós temos, né, que nosso cérebro tem de gastar energia para garantir a nossa sobrevivência. Mas olha só, para fazer uma cola é um custo energético alto. É preciso criatividade, é preciso separar aquilo que é
aquilo que é fundamental para a prova, o que pode cair na prova. É preciso procurar lá nos livros, é preciso procurar no caderno o que vai ser importante naquela hora. Então, o cérebro está disposto a gastar essa energia, por quê? Como o cérebro está 24 horas por dia preocupado com a nossa sobrevivência, né? Acertar, dar respostas corretas, tá nesse radar aí de garantir bem-estar e sobrevivência. Porque o que é sobreviver na escola? Acertar. Dar respostas adequadas, dar respostas esperadas. Então, como o cérebro não consegue guardar todas aquelas informações e resgatar as informações necessárias na hora da prova, então criou-se uma alternativa inteligente de fazer a cola, né? Agora, isso por quê? Porque a nossa educação, né, ainda, se a cola existe até hoje, significa que a nossa educação ainda é aquela educação bancária que o Paulo Freire já criticava, já questionava, né? É uma educação que ainda o aluno fica lá, o professor vai lá, deposita informações e depois cobra essas informações na hora da prova. E é preciso que o aluno dê essas respostas corretas, né? Essas respostas que o professor já forneceu a eles antes, né? Já forneceu a ele, já depositou na cabeça dele, né? E aí o que acontece? Pois é um conteúdo obrigatório, né? E que extrapola na cobrança. É isso mesmo, Karina. Então, o que acontece então? Essa sobrevivência, né? O que é essa sobrevivência? É acertar, porque aí não tem risco, né? Quando acerta, aí recebe parabéns da professora, recebe o carinho da professora, recebe a admiração dos colegas, né? A aprovação da professora, dos colegas, recebe também a aprovação dos pais, né? A satisfação dos pais, ganha aquela viagem ou não perde aquela viagem tão esperada no final do ano, ganha o presente do Papai Noel, né? Então, acertar traz muitos benefícios e é por isso que os alunos ficam buscando estratégias de acerto, estratégias para acertar. Agora, quando a gente fala em cola, né, que a gente quer acabar com a cola, quando a gente está pensando nisso, né, a gente tem que pensar então em avaliação. Para que nós avaliamos? Qual que é o sentido da avaliação? O sentido da avaliação deveria ser conhecer o aluno. O sentido da avaliação deveria ser entender como o aluno está pensando, saber o que ele já domina e o que ele não domina ainda, para criar estratégias a partir da avaliação para ajudar esse aluno a superar essa dificuldade, a dominar aquele tema, aquele assunto, aquele conteúdo, aquela matéria. Então é por isso que a gente deve avaliar e não para receber apenas respostas corretas, porque com a cola a resposta correta vem, mas a gente não está, na verdade, sabendo o que nosso aluno sabe, né? De verdade é isso. Mas no início eu falei assim, libera a cola, não foi isso? Então, eu falei isso mesmo, libera a cola. Mas como libera a cola? O que é liberar a cola? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente pode criar estratégias de avaliação em que a cola perca o sentido. A cola só tem sentido numa educação, como dizia Paulo Freire, bancária. A cola só tem sentido numa educação que valoriza o produto, que valoriza a decoreba. Numa educação em que o aluno é estimulado a aprender, numa educação em que a gente valoriza a autonomia do aluno, também para replanejar as nossas aulas. É isso mesmo, que o aluno não aprendeu ainda, com a avaliação, o que acontece? Nós podemos reorganizar
esse conteúdo, né? O nosso planejamento, isso mesmo. Então, assim, se a gente criar outra estratégia, outro tipo de prova que não seja essa que valorize a decoreba, nós vamos criar uma situação insustentável para a cola. Por exemplo, se você tem vamos pensar numa prova, a prova de cola. Que prova seria essa? A prova de cola? Uma prova em que o aluno seja pedido para refletir, para comparar, para justificar, não que ele precise dar respostas exatas, mas onde ele possa usar informações. Por isso que eu falei liberar a cola, porque você pode dar uma prova onde ele tenha que consultar, onde ele tenha que pesquisar, onde ele tenha que raciocinar, onde ele tenha que comparar informações. Então você dá um texto, ou você na própria prova, na própria questão da prova, coloca um texto e para que ele tenha que refletir sobre aquele texto, para que a resposta da pergunta esteja contida ali, não para que ele tenha que ir lá e copiar simplesmente, que ele tenha que pensar, para que raciocinar. Então, assim, não que ele vai encontrar a resposta prontinha, era só ele copiar uma frase lá do texto para dar a resposta. Não, mas para que ele precise pensar, raciocinar. Eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver, quer ver? A cola, ela perde o sentido quando, na avaliação, o aluno é levado, então, a pensar, não a decorar, não a dar respostas decoradas. Tá? Então, essa é uma maneira da gente eliminar a cola. Deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui, ó. Nesse tipo de prova, a prova de cola, né? O aluno, então, ele é levado a práticas de abstração, a práticas de esquematização, de formalização, sistematização das informações. Como colar nessas situações? Ele vai ter que pensar. Esse tipo de prova vai propiciar, por exemplo, a oportunidade de refletir, de criticar, levantar hipóteses, também de compreender, de correlacionar conteúdos, como eu disse. Então, ele pode comparar. Então, quais são os verbos que você pode usar nos seus enunciados de uma prova dessa? Vamos ver. Eu anotei aqui também. A minha cola. Eu estou usando cola. Vamos lá. Você pode usar os verbos analise, justifique, classifique, relacione, compare, resuma, enfim. Você pode fazer o aluno pensar ao invés de simplesmente exigir que ele te dê respostas decoradas. E aí a cola muda de nome. Ela passa a se chamar pesquisa, ela passa a se chamar busca, consulta, troca de informações, trabalho em equipe. Viu como se fica livre da cola? É liberando a cola, deixando que os alunos consultem, né? E aí é uma outra oportunidade gigante que a gente tem de ensinar os nossos alunos a aprender, de ensinar a pesquisar, ensinar a fazer uma busca, ensinar a citar, a dizer onde ele encontrou aquela informação, citar fonte, ensinar também a comparar fontes, a discriminar fontes confiáveis de fake news. Então aí também é um ótimo momento para discutir sobre fake news, sobre onde buscar informações confiáveis. Então agora nessa época do coronavírus, onde buscar informações confiáveis? No WhatsApp? Né? Então a
cola autorizada, Valquíria. Você adivinhou o que eu ia falar, porque a próxima coisa que eu preparei para falar então foi isso, que além dessa estratégia, né, de você liberar a cola dessa forma que eu falei agora, tem uma proposta também de uma professora do Mato Grosso do Sul. Ela fez o doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a proposta dela é é prova com cola. É a professora Juliana Souza. Juliana, deixa eu ver aqui o nome dela, eu fiz outra cola também, Juliana Alves de Souza. A tese de doutorado dela se chama Cola em Prova Escrita, de uma conduta discente a uma estratégia docente. A tese dela é de 2018. O que a Juliana, né, a doutora Juliana, lá do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, propõe? Ela propõe isso aí que você está falando, ô Valquíria, que os alunos, né, façam uma cola antes da prova. E aí tem algumas regras, é como você está falando aí, tem alguns centímetros. Legal, obrigada, Renata. Então, assim, o que a Juliana, a doutora Juliana propõe, né? Ela propõe assim, que o aluno, né, faça uma cola antes da prova. Para essa cola, ela tem que caber, né? Uma regra é essa, é o tamanho da cola, que nem a Valquíria está falando ali, num pedacinho de papel, né? Então, como que ela faz isso? Então, assim, a cola tinha que ter no máximo 1/4 da folha de ofício A4. Então, uma folha, né, dividida em 4, a cola tem que caber ali de um lado só, não pode usar os dois lados. Né? Então, assim, é um tamanho que dá para pôr bastante coisa, mas não dá para pôr tudo. Né? E essa, então, é a única fonte de consulta do aluno durante a prova. A Valquíria falou ali que a professora dela também valorizava a cola, né? A eficácia da cola. É uma coisa legal também de fazer, né? Se a cola foi eficiente ou não, se a cola foi eficaz ou não. A Juliana Alves, né, dessa tese, ela fala que no começo era interessante que os alunos não sabiam, assim, escolher as informações da prova, da cola, né? Então acabavam enchendo lá aquele papelzinho de fórmulas, ela era professora de matemática, acabava enchendo um papelzinho de fórmulas, e aí o que acontecia? Chegava na hora da prova, não sabia usar a fórmula. Então eles foram aprimorando, né? Foram aprimorando essa estratégia, né? Essa técnica da cola, para colocar o que realmente era importante e saber como usar. Então, o que ela constatou nesse trabalho de doutorado, nesse estudo de doutorado que ela fez? Eram dois grupos, como eu sempre falo, né? Uma pesquisa, ela precisa ter um grupo de intervenção, um grupo que vai realizar alguma coisa e um outro grupo que não vai, que vai ser o grupo controle, para depois comparar esses dois grupos. Então ela fez isso, um grupo usou a cola, essa cola com essa característica que eu falei, e o outro grupo não pôde ter acesso à cola. Qual que é a conclusão dela também? É que a cola, e a gente pode constatar isso, ela acaba sendo um instrumento de estudo, porque para fazer a cola, né, é preciso consultar, é preciso escolher as informações, é preciso saber quando que vai usar aquela informação. Então essa é a estratégia da prova com cola, que então vai servir. E aí o professor ou a professora também tem que seguir uma regrinha de ouro, que é deixar muito claro para o aluno o que vai ser avaliado nessa prova. Né? Ser bem objetivo nisso, né? Qual é a preocupação, o que é o objeto de avaliação, para que ele possa separar aí o material, as informações que ele acha que vai ocupar demais a memória e que seria interessante ter lá
para o caso de esquecer, né? Ou para ajudar na hora da prova. Então, essas são essas duas estratégias, né? Uma delas é tornar a cola inócua, né? E sem sentido numa atividade avaliativa, tendo uma educação que valorize o pensar, o raciocinar, né? Aprender a aprender, e a utilização também dessa estratégia da prova com cola, em que o aluno também vai ter que pensar, né? Ele também vai exercitar o aprender a aprender quando ele tem que resolver o que ele vai colocar ali no papel para levar como material de consulta na hora da prova, já que é o único material que ele vai poder consultar com essa estratégia. Tudo isso leva à autonomia, né? Tudo isso leva a uma aprendizagem mais significativa. A gente vê então a cola, né, como inimigo, mas a cola, na verdade, pode ser uma estratégia, pode ser um recurso didático, a gente está vendo aí, né? E além disso, para o aluno, né, a cola serve como um instrumento de confiança, para apaziguar o medo, sabe? O medo da prova pode ser o responsável por aquele branco que dá na hora da prova, né? O aluno estuda, tem outras questões, mas uma coisa que pode causar esse branco, com toda certeza, é o medo, é a ansiedade na hora da prova, né? Que limita o raciocínio. Quando o aluno está com medo na hora da prova, ele já vem para a escola com medo, então ele já às vezes nem dormiu direito, aí a falta de sono atrapalha a consolidação das informações, né? Às vezes ele estudou o dia todo, aí chegou de noite e não dormiu direito porque ficou ansioso por causa da prova, então não há consolidação, né, daquilo que foi estudado, e ele vai chegar na hora da prova e dar aquele branco, ou a própria ansiedade, o medo, né, na hora da prova, acaba liberando substâncias químicas no cérebro que vão prejudicar o funcionamento do cérebro em vários aspectos, e o aspecto cognitivo, né? Então o aluno não consegue acessar as informações da memória, ele não consegue ordenar essas informações, né? Então é importante que ele esteja tranquilo. E às vezes o aluno faz uma cola e ele nem usa. Ele já fica tranquilo só de saber que ele tem aquelas informações ali com ele, né? E aí ele até consegue fazer a prova e nem usa. Quantas vezes a gente já ouviu isso na escola, quando a gente era estudante, alguém falasse, nossa, eu fiz a cola, mas chegou lá eu nem precisei de usar, né? Por quê? Porque já ficou tranquilo, já diminuiu, já baixou a ansiedade. E a gente sabe que o medo, né, tem essa capacidade de liberar essas substâncias no cérebro que prejudicam o funcionamento cognitivo. Então, esse modelo de educação, né, em que o erro é punido, gera a necessidade da cola. Então, nós mesmos vamos gerando a necessidade da cola, a necessidade da fraude dentro da escola, né? A gente já vai incentivando, e é diferente disso. A professora que ensinou a fazer cola, né? Que os alunos tinham que levar a cola, isso que a professora Juliana também constatou na tese dela, né? Nessa estratégia que ela aconselha, né? Na tese dela, é diferente, né? É diferente. O que a gente não pode fazer é pressionar o aluno de tal forma, né, que para sobreviver nesse mundo dessa escola que valoriza a decoreba, que valoriza uma única resposta correta, ele precisa fazer cola. Nós temos que tornar inócuo, né, tornar desnecessária a cola, sem sentido, né. A prova com consulta, né, é uma forma de também você fazer com que o aluno pense. Você pode criar estratégias, pode criar questões, Valquíria, na sua prova,
em que ele tenha que procurar. É o que eu estou dizendo. Aí você vai tirar esse peso fraudulento, né, ilícito da cola e vai torná-la um recurso, né? Vai transformar a cola em busca, em pesquisa, né? Em consulta e não em cola. Né? Então, assim, é isso que eu quero deixar como mensagem hoje. Quando eu falo, né, libera a cola, é liberar nesse sentido, de tirar dela esse peso de uma fraude e transformá-la numa estratégia, numa ferramenta. Para falar um pouco da prova em dupla, muito legal, é outro recurso também, né? Que uma dupla vai ter que discutir para chegar a uma resposta. É uma outra forma, como eu falei antes, né, no começo, que você poderia transformar a cola num trabalho em equipe. Né? Em vez de colar do colega, vai discutir com o colega. Ao invés de copiar a resposta do colega, vai debater essa resposta e vai chegar a uma resposta comum junto com o colega. Eu sempre fui muito favorável à prova em dupla, atividades em dupla. Eu tive uma escola, fui proprietária de uma escola e lá a gente trabalhava constantemente em duplas ou em grupos, tinha atividades com grupos maiores, mas os alunos sentavam em dupla. Tá? Eram sempre em dupla. Eu me lembro que quando eu estava no grupo, hoje é o ensino fundamental, mas eu estava no grupo, as carteiras eram para dois, era para duas pessoas as carteiras. Hoje as carteiras são individuais, né? Mas eram carteiras para dois. Eu acho super bacana isso, porque discutir, né, com o outro, aprender com o outro, é muito legal. E a gente pode lembrar aí, né, do Vygotsky. O Vygotsky com a zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? Né? É aquela zona onde uma pessoa a zona onde o que a pessoa pode vir a saber com ajuda. Então, às vezes, o aluno, na prova em dupla, na atividade em dupla, ele pode aprender ali com o outro, né? Ele vai dar uma resposta ali e está errada, né? Uma resposta incorreta, ou ele não sabe responder e o seu colega sabe. Ou então o seu colega questiona a opinião dele sobre um texto, ou a justificativa dele, ou a comparação, se você pede, comparem, né? Ou justifique, como eu falei aqui, aqueles verbos que eu falei, compare, justifique, analise, resuma, né? Eles vão discutir, né? E isso aí é um aprendizado enorme, né? Que se um deles não estava muito certo das suas opiniões ou tinha alguma dúvida, o outro pode ajudar e chamar a atenção. Gente, olha só, nós estamos numa oportunidade enorme de dar um passo que a gente já devia ter dado muito tempo na educação. Né? O coronavírus tirou a gente lá da escola e a gente está distante dos alunos e precisamos continuar, né? Então, e esse passo, o que é? É a educação à distância? É usar a tecnologia? Também, né? E isso, o momento da prova, Cláudia, acaba sendo um momento de aprendizagem. A mensagem é essa mesmo, você captou perfeitamente. Né? A prova vira um momento de aprendizagem. E aí, quando você vai corrigir essa prova, né, é que você vai ver o que o aluno aprendeu mesmo. Né? E o que ele não aprendeu, como alguém já disse aí, você vai poder então reorganizar a sua aula. Não sei se foi você mesmo que disse, né? Você vai poder reorganizar a sua aula. Você vai poder reorganizar o seu planejamento e ajudar, então, esse aluno que não conseguiu chegar lá onde você queria que ele chegasse, né? Mas que ele vai chegar, que ele pode chegar com suas intervenções. E aí a gente pode entrar na prova
em fases, né? O tempo aqui já está acabando, mas depois eu posso fazer um vídeo ou a gente pode fazer uma outra live para falar isso. A prova em fase era uma coisa que eu usava na minha escola e hoje também eu vejo que tem pesquisas sobre isso e que mostram como eu percebia lá na minha escola, uma coisa bacana. E autonomia, a gente sabe, é um dos pilares da motivação, da sustentação da motivação, do engajamento. Então, alunos que sentem essa autonomia, que são autônomos, turmas, né, em que é incentivada a autonomia, ficam mais motivados, né, porque eles passam a acreditar mais, eles sabem que se a professora ou o professor também acredita nele. E é isso, Valquíria, isso mesmo, que a Valquíria colocou aqui, possibilitar ao aluno colar existe muito mais do professor, porque também ele terá que rever sua prática de elaborar questões que cobrem do aluno refletir. Exatamente isso. O professor vai ter que sair da zona de conforto, né? De ficar pedindo, fazendo questões, né? Em que a resposta é única. E aí fica mais fácil corrigir, né? Mas não fica fácil conhecer o aluno. Você pode exigir respostas lá, ele decorou, mas isso não significa que ele saiba, né? E quando o aluno começa a refletir, a fundamentar, a argumentar, a comparar, né? Ele vai consolidando a aprendizagem, porque o que é aprendizagem, né? Aprender é ligar uma informação nova a uma informação antiga. É fazer uma informação entrar numa rede de informações. Essa rede de informações está aqui na cabeça. Ela é formada pelos neurônios, de verdade. Então não é nada abstrato, é algo concreto. Então, quando você cria essa possibilidade com a prova ou com toda a aula, com qualquer coisa que você for fazer na aula, não precisa ser exatamente na prova, né? E se você faz isso na sua aula constantemente, na hora da prova vai ser muito mais fácil para o aluno. Não fácil no sentido de ficar bobo, mas fácil no sentido de fazer sentido para ele, de ser algo que ele já aprendeu a fazer. Então você também vai ver nesse tipo de prova se esse aluno está aprendendo a argumentar como você vem ensinando na sua aula, se ele está aprendendo a refletir, se ele está aprendendo a aprender. Né? Então é isso que você vai conseguir assim com essa prova e, como eu estou dizendo, não só para a prova, que é para você usar a cola, né? Para você liberar a cola, como isso que eu falei, nesse sentido que eu estou falando aqui, você vai ter que reformular sua aula, você vai ter que rever, né? Vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que rever a sua prática, como a Valquíria está falando aqui. Vai ser bem difícil, não vai ser fácil, mas vai fazer mais sentido para o seu aluno, vai fazer mais sentido em termos de educação, em termos de formação, né, em termos de ajudar o aluno a aprender a aprender. Porque olha só, desde quando a gente está falando que nós precisamos transformar a educação, que nós temos que ter uma educação centrada no aluno, que a educação deve ser centrada no... Quanto tempo a gente está falando isso? Que a educação deve ser centrada no aluno, que a educação deve valorizar o processo e não o produto. Há quanto tempo? E se a gente tem cola até hoje, é porque a gente está falando e não está fazendo. Porque nessa educação centrada no aluno, nessa educação que valoriza o processo, não tem cola. Não faz sentido a cola, essa cola que o aluno faz, essa cola fraudulenta, essa cola que é uma busca de informação, que é a utilização de informações, né, sem consentimento. Isso que é a cola. É a utilização de informações de forma fraudulenta. Tá lá no dicionário desse jeito, mais ou menos assim é que você vai encontrar no dicionário. Então, se a gente estivesse fazendo
o que a gente tem falado há décadas, a gente já teria eliminado. Exatamente, Cláudia, eu falo muito isso. Na prática, a teoria é outra. Você tirou eu também falo muito isso. Gente, na prática a teoria é outra, mas vamos levar para a nossa prática, né? Isso que a gente está falando tanto, de transformar a nossa aula, de que a nossa aula seja centrada no aluno, para que a gente possa valorizar o processo, para que a gente possa ajudar o nosso aluno a aprender. E aí não vai precisar de cola. A minha mensagem agora então é essa, é muito importante frisar que quando eu falo liberar a cola, não é fingir que não está vendo a cola, tá? Não é ser conivente com a fraude, não. Né? O que é torná-la sem sentido diante de questões que vão exigir do aluno mais reflexão, inteligência e menos decoreba. É isso aí. Sabe o que eu pensei? Ler e reler as provas e a partir delas traçar o perfil das turmas com as dificuldades observadas e a partir daí organizar meu trabalho. Enfim, eu estou colando isso. Olha só, muito legal isso que você falou. E ler e reler as provas, olha que legal, é isso mesmo, é ter esse trabalho, né, de ler e reler, e aí entender e perceber, e aí você vai conhecer os alunos e poder então traçar ou retraçar o trabalho, né? Lá na minha escola, como que a gente fazia, né? A gente fazia sem saber, era intuitivo, eu não sabia desse trabalho de prova em fases. Hoje eu sei que existem pesquisas sobre isso, mas na época eu não sabia, foi lá no início dos anos 2000. A minha escola funcionou até dezembro de 2005. E como que a gente fazia? A gente fazia as atividades, tinha atividade avaliativa todos os dias. Né? Por quê? Porque todos os dias a professora precisava avaliar o conhecimento, o que os alunos estavam sabendo e tal. E a cada conteúdo, né, a professora tinha que ter a professora ou o professor tinha Fundamental 1 e Fundamental 2, tinha que saber a cada módulo, né, planejamento do módulo, ele tinha que saber o que ele esperava que o aluno aprendesse, qual que era o objetivo, tinha que ter isso muito claro, era numa planilha, com todos os objetivos, com todos os itens, né, que aquele módulo tinha como conteúdo a ser aprendido, uma coluna onde estava o nome de cada aluno, de todos os alunos da turma, e abaixo de cada conteúdo, né, o professor só ia colocar aprendeu ou não aprendeu. Sim ou não, ou mais ou menos, né, o sinal de mais quando aprendeu, o sinal de menos quando não aprendeu, e aprendeu, ótimo. Né, constatou que aprendeu, ótimo. Se tinha um menos, se tinha um não, tinha que rever. Então, as provas, né, eram corrigidas várias vezes. Uma primeira vez, o aluno fazia a prova, né, ou sem consulta, ou com consulta, esse tipo de prova que eu falei com vocês que o aluno podia consultar, fazer em dupla, né, e a prova era corrigida. As questões erradas ou as questões que a professora percebia que o aluno não tinha entendido, não demonstrou que não aprendeu, né? Então aquelas era discutido com o aluno, né? Ou então dentro da turma, sem dizer quem que tinha errado ou se foi um erro, né? Mas rediscutir, refazer. E aí depois o aluno podia então refazer aquela prova que era corrigida de novo. E se precisasse de novo, tá? Isso não era o problema. A questão é que ele conseguisse aprender, né? Que ele conseguisse aprender aquela questão, chegar a uma resposta correta porque aprendeu. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Já estamos no final. Quando era aluna do 7º ano, fazia muito estudo dirigido na escola. Às vezes não terminava no mesmo dia. Era avaliativo, mas não tinha pressão e a gente raciocinava o tempo. Ótimo, ótimo mesmo.
de não precisar ter medo, né? Se o aluno percebe que ele tem uma segunda chance, que ele pode fazer de novo, né? O erro não passa a ser temido, né? O erro passa a ser algo, é um processo, faz parte. Então, é interessante porque quando o aluno percebe que ele vai poder fazer de novo e que a avaliação não é para punir, não é para pôr uma nota no boletim, não é para levar uma nota, não é simplesmente para pôr uma nota no diário, e que o erro não resulta em punição, né? Que o erro vai ser um guia para a professora ou para o professor para poder ajudá-lo, né? Ele perde o medo, né? E aí ele sente mais confiança, né? Ele sente mais autonomia, ele não vai ter mais aqueles brancos, né? E não vai ter essa pressão, né? Que você está falando aí. Gente, vamos encerrar. Se você quiser fazer parte da minha lista VIP, se você não está lá ainda, manda aí para mim, eu vou deixar o link aí embaixo, você manda um zap e me ajuda lá a crescer no canal do YouTube também, aqui no Facebook já somos mais de 8.000 e me ajuda a crescer lá no YouTube também, para que o conteúdo chegue a mais pessoas, chegue a mais professores. E tudo de bom para vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos, adoro esses coraçõezinhos subindo aqui, acho lindo demais, eu fico super feliz. Dá dó de desligar, mas tchau para vocês, muito obrigada, boa noite, espero que fique tudo bem com você e sua família nesse momento difícil que a gente está passando, mas que a gente vai passar. Fique em casa. Grande abraço.